aí, pessoal, no encontro de hoje vamos comentar um pouco sobre outras metodologias de avaliação de desempenho listadas na bibliografia atual, né? A primeira delas é a chamada avaliação chefe subordinado, ou como o título conhecido em inglês, top-down, né? Número 1. Então, a avaliação de desempenho é realizada, como o nome diz, né, pelo chefe hierárquico, superior daquele funcionário. E o avaliado faz uma autoavaliação. Então, seu chefe avalia e você se avalia. Posteriormente, se reúne com a sua hierarquia para debater seu desempenho. Então, há uma reunião em que os pontos fracos e os pontos fortes são discutidos entre o chefe e o subordinado, e há uma comparação entre o que o subordinado colocou como o seu desempenho e aquilo que o chefe pensa que seja o seu desempenho. Nós vamos perceber que em vários modelos de avaliação de desempenho tem esse processo de autoavaliação. Então, essa autoavaliação, como o nome já diz, né, é o próprio avaliado com relação à sua performance. É como você vê o seu desempenho em relação às tarefas e aos desafios que lhe são dados. A literatura diz que o ideal é que esse sistema seja utilizado em conjunto a outros sistemas, que é para minimizar o forte viés e falta de sinceridade que pode ocorrer. Quer dizer, um colaborador que não tem um desempenho satisfatório pode expressar que ele está indo muito bem, que seu desempenho é acima da média e assim por diante. Então é óbvio, né, que não se deve deixar esse como o único método de avaliação de desempenho de qualquer colaborador da nossa empresa. Um outro método de avaliação de desempenho que se pode utilizar numa empresa são os chamados relatórios de performance, que também são chamados de avaliação por escrito ou avaliação da experiência. Isso, né, trata-se de uma descrição mais livre acerca das características do avaliado, né, seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas potencialidades e dimensões de comportamento, entre outras coisas. A desvantagem desse método está na dificuldade de se combinar ou comparar as classificações atribuídas, e por isso, né, há necessidade de suplementação de um outro método mais formal. Então, esse método geralmente é associado a um top-down, por exemplo. O penúltimo método que vou falar para vocês, como outras formas de avaliação, é a avaliação por resultados. Isto é um método de avaliação baseado na comparação entre os resultados previstos e o que aconteceu de fato, aonde é que nós chegamos, qual foi o atingimento das metas. É um método muito prático, mas depende somente do ponto de vista do supervisor a respeito do desempenho do avaliado. Ou seja, ele estabelece uma meta, ele estabelece o que deveria ser feito, executado naquele período de tempo e verifica se, na sua percepção, né, aquilo foi atingido ou não. É um método muito questionado também. Por fim, como outro método de avaliação, nós temos os padrões de desempenho, que também é chamado de padrões de trabalho. Isso ocorre quando há estabelecimento de metas somente por parte da empresa, quer dizer, essa meta não foi negociada com as equipes de trabalho. Mas essas metas devem ser comunicadas às pessoas que serão avaliadas, ou seja, eles sabem o que tem que fazer, mas não negociaram se aquilo era viável, possível, ou se a equipe tem condições técnicas, psicológicas, de equipamentos, tecnologias e assim por diante para poder atingir essa meta. Bem, a partir de agora nós vamos falar então, nós já vimos algumas coisas sobre isso, né, as disfunções no processo de avaliação de desempenho, também podemos chamar de erros, né? O primeiro dele eu já conversei um pouco com vocês, que é o efeito halo ou horn, né? O que vem a ser isso exatamente? Uma generalização a partir de uma característica observável como positiva ou como negativa. Então é uma tendência para alargar a todo o desempenho de uma pessoa aspectos negativos ou aspectos positivos do desempenho dela. Se existir da parte do avaliador uma opinião favorável relativa a uma característica qualquer, a tendência desse avaliador é considerar bom o desempenho nas restantes características, né? Então, assim, a pessoa faz uma coisa boa para ele, ele considera que tudo que aquela pessoa faz é bom. Esse é o efeito halo. O inverso, que é o negativo, uma generalização a partir da característica negativa, é o efeito horn, né? Então, a pessoa cometeu um erro num único evento e o superior, o avaliador, considera que ele é ruim em todas as atividades que ele pratica. Erro de tendência central. Tendência central para atribuir uma nota média, ou seja,
se pega o desempenho de um colaborador, né, e se vai fazendo uma média, se passa a régua, como diz no jargão popular, né? Então, o avaliador pode adotar duas posições. Por um lado, evita classificações muito baixas, né, um desempenho muito ruim, com receio de prejudicar aqueles colaboradores dele que não têm um bom desempenho. E, por outro lado, ele evita notas muito altas, um desempenho muito diferenciado, para não se comprometer demasiadamente. Então ele passa a régua e bota num nível mediano de desempenho, porque assim ele não prejudica os ruins e não se compromete demais com os bons. Outro erro na avaliação é o chamado efeito de recenticidade, que é a tendência para dar relevo a situações que ocorreram há pouco tempo, muito recentes, e que marcaram a vida profissional daquele colaborador, né? Então, o que o avaliador faz? Ele tende a lembrar preferencialmente acontecimentos recentes. E isso acaba por se refletir num efeito desproporcional na avaliação, porque a avaliação de desempenho, geralmente, ela é calculada, é realizada num período de tempo, no mínimo de 6 meses, né? Mas geralmente de 1 ano. Então, se aconteceu algum evento muito positivo nos últimos 2 meses, isso fica muito claro e o avaliador vai mostrar contentamento ou descontentamento por esse período de tempo e não dos últimos 12 meses que o colaborador esteve junto com ele. Nessa disfunção chamada de complacência, leniência ou rigor excessivo, né, os avaliadores condescendentes estabelecem padrões de avaliação muito baixos, né, e os avaliadores muito exigentes estabelecem padrões de desempenho muito elevados e difíceis de atingir. Então são os dois extremos da avaliação de desempenho. Ou tu relaxa e não verifica exatamente o desempenho feito e mostrando, né, que aquilo ficou abaixo ou aquém do desejado, ou tu exige demais, mostrando que apesar de todo o esforço feito pela tua equipe, ela não conseguiu o desempenho que você gostaria que fosse, né, e não aqueles estabelecidos pelos critérios de desempenho. Uma outra disfunção muito comum na avaliação de desempenho é o erro de primeira impressão. Tem um velho ditado popular que diz que a primeira impressão é a que fica, né? Pois isso também vale para a avaliação de desempenho. A primeira impressão que o avaliador forma sobre o seu colaborador tende a permanecer e se sobrepõe ao desempenho real do colaborador. Então isso é muito arriscado, porque se houve um efeito chocante no início, o avaliado vai ficar com aquela marca, positiva ou negativa. O mais comum é que essa marca seja um efeito negativo e daí para frente o avaliador sempre vai ter esse viés negativo ao avaliar aquele subordinado. A disfunção chamada de erro de semelhança, ela corresponde à propensão que um avaliador tem sobre avaliar o seu colaborador, a semelhança de si mesmo. Então é um espelho, né? Ele olha para o seu subordinado e se enxerga, se projeta nele. Assim, o avaliador pode julgar favoravelmente os colaboradores com quem ele se identifica mais, com quem ele se vê espelhado, né? Ele só, isso aí aconteceu comigo, eu também tomei esse caminho, no início da minha carreira isso também aconteceu, né? E eu acho que ele vai ser igual a mim, então há um viés que deturpa a avaliação de desempenho desses colaboradores. Nesse modelo de erro, né, de disfunção, de erro de fadiga ou erro de rotina, o que acontece é uma propensão a não prestar muita atenção a esse processo de avaliação como um todo, porque numa grande organização, quando um gestor tem um número muito grande de subordinados a avaliar, né, isso é no mesmo momento, essa rotina acontece, né, em momentos específicos da vida funcional, isso pode distorcer consideravelmente a avaliação, porque o avaliador ele se cansa de verificar repetidamente aquelas questões, aquelas respostas, e de comparar dezenas, às vezes centenas de pessoas e tentar estabelecer assim um critério mais claro. Ele cai numa rotina e essa coisa perde o interesse e perde o valor. Um problema, um erro que é bastante comum nos processos, seja qual for o modelo de avaliação que se utilize na empresa, é o chamado incompreensão do significado dos fatores. Então, vocês já viram em alguns modelos, que eu já dei exemplos aí para vocês, né, que há fatores que são considerados, né, usando alguns critérios de pontuação, de importância no cargo, né, e o avaliador não entende o que significa aquele fator, né, então ele distorce essa avaliação, porque ele não entende o que significa aquilo,
e acaba fazendo uma apreciação errada das qualidades daquele colaborador, porque ele não sabe exatamente o que ele está avaliando, né? Então isso é muito comum e muito perigoso. Na disfunção de avaliação congelada, o que acontece é uma inclinação de perpetuar um conceito sobre uma pessoa. Então eu já tenho alguns subordinados que trabalham há bastante tempo comigo e eu conheço eles pessoalmente e eu já tenho assim uma imagem formada na minha mente sobre como eles são. E se um colaborador teve um mau desempenho no passado, né, que isso é o que mais preocupa, ele continua, né, tendo esse mesmo desempenho para mim. É um efeito um pouquinho diferente dos outros que nós já vimos, mas ele acontece porque a convivência faz com que a gente congele aquela imagem daquele desempenho. Uma disfunção que também tem bastante ocorrência é a falta de técnica. Ou seja, por isso que a gente está aqui tentando entender como é que funciona, né, as avaliações de desempenho, os modelos, né? Porque se o avaliador desconhece as principais características de uma avaliação, né, ele conduz aquele processo através de julgamentos unicamente baseados no bom senso daquele avaliador, se é que ele tem bom senso, né? Se ele não tiver bom senso, imagina o que pode acontecer. Como ele desconhece que o processo de avaliação tem algumas características fundamentais, critérios, né, e métodos bem específicos para determinados tipos de organização, ele vai avaliar as outras pessoas que trabalham com ele através do seu bom senso. Isso pode levar ele a cometer um grande erro. Na disfunção chamada de unilateralidade, o que ocorre é uma valorização de aspectos que apenas o avaliador julga importantes. Ou seja, ele deixa de lado os critérios do modelo de avaliação implantado pela organização e valoriza, pontua melhor aqueles aspectos que ele acha que são mais importantes. Por exemplo, gostar de alguém que trabalhe apenas da forma como o próprio avaliador faria. Então, se a pessoa repete um método, a maneira como eu trabalho, ele para mim está executando a tarefa de maneira adequada. Se a pessoa faz, mas embora tenha um bom resultado, mas faz diferente daquilo que eu faria, eu acho que ele não está desempenhando muito bem a sua tarefa. Outro erro que também é bastante comum é o subjetivismo, né? Isto acontece com qualquer um quando se vai avaliar pessoas. Ou seja, o avaliador atribui ao avaliado qualidade ou defeito que são próprios dele mesmo, né, do observador ou do avaliador. Por exemplo, projeção de antipatias e simpatias sem razões objetivas suficientes para isso. Então, se o avaliador não gosta de pessoas gordas, por exemplo, né, ele tende a avaliar os gordos de maneira diferente do que dos magros. Se ele não gosta de pessoas carecas, ele tende a fazer a mesma coisa com os carecas e assim sucessivamente. Outra disfunção que pode acontecer também é a chamada falsidade. O avaliador oculta ou distorce, né, propositalmente informações sobre o julgamento do avaliado. E ele tem o intuito unicamente de prejudicar ou de beneficiar esse avaliado. Ou seja, é uma questão puramente pessoal, não há nenhuma técnica envolvida nesse processo. E as simpatias ou antipatias pessoais levam o avaliador a demonstrar isso de forma exagerada nesse processo. Pode ocorrer também um erro chamado de supervalorização da avaliação. O que vem a ser isso, né? O avaliador acredita que um processo de avaliação das diferenças individuais possa corrigir os defeitos das pessoas. Ora, os indivíduos têm características pessoais únicas, cada ser humano é único. E imaginar que um processo de avaliação pode corrigir algum problema desse tipo, né, de cunho pessoal, é um grande equívoco. Se eu tentar baixar a avaliação de desempenho, a nota, né, para corrigir um defeito que eu vejo como muito negativo num colaborador, isso só vai prejudicar a carreira dele e vai prejudicar ele psicologicamente no desempenho das suas funções aqui na empresa. Uma outra disfunção que pode ocorrer é o chamado erro de definição, ou seja, as definições sobre o processo de avaliação devem estar suficientemente, né, claras para não suscitar dúvidas nas interpretações. As pessoas têm que saber exatamente sobre o que estão sendo avaliados. Então é necessário que todos saibam o que,
como e por que estão naquele processo e o que se espera exatamente que eles façam no desempenho do seu cargo e das suas tarefas. E para finalizar essa parte, tem o erro ou a disfunção chamada de erro de proximidade. Erro de proximidade é os centros de decisão, ou seja, aquelas pessoas que trabalham mais próximas aos mais poderosos. Então, há uma tendência de situar nos valores altos os colaboradores mais poderosos, aqueles que estão mais próximos do poder, em detrimento dos que não estão tão próximos a esse centro de decisão. Então, as pessoas que trabalham com os diretores, com os chefes mais altos, com os presidentes de organizações, geralmente a avaliação é um tanto quanto benevolente, porque o avaliador considera que se aquela pessoa está ali é porque ela tem mérito e ela deve ter um bom desempenho.